Dom Casmurro, capítulo 129, a Dona Sancha. Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro, ou, se o houver lido até aqui, abandone o resto. Basta fechá-lo. Melhor será queimá-lo, para lhe não dar tentação de abri-lo outra vez. Se, apesar do aviso, quiser ir até o fim, a culpa é sua. Não respondo pelo mal que receber. O que já lhe tiver feito, contando os gestos daquele sábado, esse acabou uma vez que os acontecimentos e eu com eles desmentimos a minha ilusão. Mas o que agora a alcançar, este é indelével. Bom, então lembre-se que havia uma culpa ali da Sancha. Aparentemente a Sancha estava paquerando com o Santiago, mas depois ele desmentiu tudo isso, as coisas que aconteceram depois desmentiram, mostraram o amor tremendo que a Sancha tinha e tem pelo Ezequiel, né? E pelo Escobar. E o Bentinho mesmo acabou descobrindo que ele que estava inventando coisas, era coisa da cabeça dele, né? Bom, é claro que aí a pergunta que se pode fazer é: ela não poderia amar bastante o Escobar do jeito que ela amou e mesmo assim ter sentido uma atração pelo Santiago? Essa é uma pergunta que você pode responder. Impossível? Indelével é aquilo que não pode se apagar, ok? Eu gosto muito da palavra delir para entender indelével, né? Indelével. Delir é dissolver, desfazer-se, ok? Dissolver ou desfazer-se. Então, se algo é indelével, não importa no meio de quanta água você coloque, ele não vai se dissolver. Não, amiga minha, não leia mais. Vai envelhecendo, sem marido nem filha, que eu faço a mesma coisa, e ainda o melhor que se pode fazer depois da mocidade. Um dia iremos daqui até a porta do céu, onde nos encontraremos renovados com as palavras novas. Come piante novelle, rinovelate di novelle fronde. O resto em Dante. Tá. Dante. Bom, você sabe do Dante, correto? Eu não estou com o meu Dante aqui. Não estou com o meu Dante aqui. Senão esse vídeo ia se tornar um vídeo de 27 minutos. A gente conversaria sobre o Dante. O Dante é um dos grandes que certamente a gente tem que ler, né? Então, lembre-se que eu já conversei sobre esses dois livrinhos aqui, a Ilíada e a Odisseia, né? São essenciais. A gente já falou sobre Shakespeare, por exemplo. É impossível não ler Shakespeare. Se a gente, né, gosta do Machado de Assis, digamos assim, a gente quer ter o mesmo universo imaginativo do Machado de Assis, né? E o Dante é um outro cara que a gente tem que ler com certeza, e seguramente o Dom Casmurro está se referindo à Divina Comédia do Dante. Deixa eu ler uma notinha, eu não falo italiano. Bom, só por digressão, então, o italiano tem que ser o Dante. A gente tem que ler o Dante, né? O espanhol tem que ser o nosso amigo Cervantes, eu acho que não dá pra ver aqui, mas a gente tem aqui o Dom Quixote, né? O alemão Goethe, que eu não vou pegar ali, não tem porquê, mas o Fausto do Goethe é extremamente importante. Francês, sei lá, o Balzac, né? O Stendhal também, o cara que escreveu O Vermelho e o Negro, né? E com certeza absoluta, só que muito mais recente, o Proust, né? Que é isso daqui, uma das melhores coisas que já foram escritas. Volto a enfatizar que não é coincidência que esses livros sobreviveram aí por séculos, ok? Não é coincidência, menos o Proust, que acho que não deu muito mais que um século, não. Acho que não deu nenhum século.
Por que eu digo isso? Porque se costuma muito... Hoje em dia tem muito essa postura, né? Então tem um escritor novo e a gente olha para esse escritor e fala, nossa, que maravilhoso, e o que importa é a minha opinião do livro, né? Lembre-se que a verdade é compartilhada, ou seja, todo mundo vê a mesma verdade. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que você está falando de um livro que foi aprovado pelas mentes mais geniais durante séculos, que é o caso da Ilíada e da Odisseia, né? Milênios é o caso da Ilíada e a Odisseia. Então seria muita prepotência nossa pensar que aquele pessoal lá é o pessoal das antigas, eles gostavam disso daí, mas eu sei melhor, né? Eu sei mais do que eles, né? Então é muita prepotência isso, né? Eu não estou dizendo que não haja, né? Pode haver injustiças históricas, né? Teve um cara lá que escreveu no século VII, só que o livro dele se perdeu, e é um livro genial, assim como tem um cara que escreve hoje, e ninguém lê o cara, mas o cara é genial também. Claro que isso pode acontecer. Então muita coisa boa se perdeu pela história e muita coisa boa está se perdendo agora. Talvez tenha um carinha lá isolado no quarto escrevendo uma obra genial, só que ou as pessoas não compreendem, ou ele não conseguiu, ele não tem influência para publicar, etc, etc. Não é esse o ponto. O ponto é o oposto, né? Uma obra que sobrevive tanto tempo ser ruim é dificílimo acontecer, ok? Dificílimo mesmo. E aí uma outra vantagem é que essas obras, é claro, elas nos dão uma possibilidade de sair do nosso contexto histórico e social específico, né? Então a gente não fica só no nosso mundo aqui, a gente consegue ver com os olhos de outras pessoas em outras épocas, né? Pense nisso. E se a sociedade foi muito melhor em algumas dessas outras épocas, né? E você está preso numa sociedade que regrediu, em alguns aspectos. Eu não estou falando de nada mais, não estou falando de celular, TikTok, né? As pessoas não tinham TikTok na Grécia Antiga, então a gente melhorou. Não estou falando nada disso, tecnologia, medicina, nada disso. Estou falando especificamente na nossa área aqui, né? Arte, né? Literatura. Então uma pergunta que se poderia se fazer, e se? E se a literatura da Idade Média chegou a um patamar que depois foi decaindo e a gente não conseguiu chegar mais, né? E se Homero simplesmente não pôde ser igualado mais? E se Shakespeare foi o topo e depois só houve pessoas tentando imitá-lo, né? Não estou afirmando, só estou falando para você colocar esse e se, né? Não valeria a pena ter contato com épocas e países diferentes, e não é ter contato com qualquer um, é ter contato com o melhor que cada época e cada país fez. Por isso eu volto a enfatizar que se você gosta de literatura, você tem que ler essas coisas, ok? Ler 80 livros por mês, né, não significa que você é um amante da literatura. Pode ser que você seja só um glutão, né? Você só gosta. Eu já falei isso em algum outro vídeo, mas me deu na teia agora, então eu volto a enfatizar. Eu acho que Dante é uma ótima desculpa para isso, né? Pode ser que você não consiga saborear o que existiu de melhor, né? E a analogia com a comida, a comparação, né, com a comida, eu acho que é interessante. Então vamos lá, você tem o cozinheiro do rei, né, no meio da Idade Média. Você vai comer aquela comida, você acha ela muito estranha. Mas significa o quê? Que o paladar nosso evoluiu? Não, pode ser que a gente só tenha o paladar viciado, né? A gente gosta, por exemplo, de açúcar, que é uma coisa extremamente simples, falando em quesito de gosto. E eu não estou acusando ninguém porque eu sou uma pessoa que come muito açúcar, mas eu reconheço que é extremamente simples, né? Então, estou mostrando isso para dizer que não é porque acabamos evoluindo para esse lado que, né, digamos assim, acabamos indo para esse lado. Evoluindo não é uma boa palavra aqui. Acabamos indo para esse lado que estamos melhor, que efetivamente evoluímos, né?
Então pode ser que se você pudesse viajar no tempo, você ia lá comer a comida de um dos reis e você achasse tudo muito estranho. Você poderia realmente pensar, não, nosso paladar foi refinado agora. Hoje em dia a gente come açúcar, hoje em dia a gente come chocolate, né? Come, sei lá, Burger King. Ou você poderia falar, não, talvez eu não esteja entendendo essa comida, então vale a pena um esforço, né? E qual que é o esforço? Vai pesquisar sobre a comida? Não, você vai colocar a comida na boca, vai provar, vai tentar entender, provar mais um pouco, comer, né? Talvez perguntar para alguém, que sabor que é esse daqui? A pessoa vai te descrever e te ajudar a perceber um sabor. É isso que eu proponho para a literatura, né? Bom, vamos lá. A passagem que a gente... que estava italiano aqui, né? Então eu vou ler a notinha que eu tenho aqui da editora Ática. É claro que eu não leio italiano, então se você lê italiano, é claro que minha pronúncia vai ser uma porcaria, né? Come piante novelli, rinovelate, di novelli fronde. Então, na tradução do italiano, como plantas novas, renovadas pelas novas ramagens. Como plantas novas, renovadas em novas ramagens. E aí, em novas ramagens, tem uma notinha aqui que é em suas novas ramagens, a planta que é renovada nas suas novas ramagens. Na Divina Comédia, depois de mergulhar no rio Eunoé, Dante sai regenerado como plantas novas, renovadas por novas folhagens. É o final do purgatório, segue-se o paraíso, ok? Lembre-se que a Divina Comédia de Dante é dividido em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. O Dante é levado, isso é interessante, por uma figura pagã, o Virgílio. Eu não tenho o meu Virgílio aqui, só tenho em inglês. O Virgílio, que escreveu a Eneida, uma outra obra que a gente com certeza absoluta tem que ler. E aí, o Virgílio, embora seja um pagão, mas ele era um pagão piedoso no sentido de ele conhecia o que era certo, vamos colocar assim, né? Então o Virgílio leva ele para conhecer o inferno, todos os sofrimentos do inferno, depois o purgatório e finalmente visita o paraíso, né? Então a passagem que a gente está vendo é a passagem onde Dante se lava nesse rio para que uma vez limpo ele possa entrar no paraíso, né? Então um dia iremos daqui até a porta do céu, Santiago, Dom Casmurro falando com a Sancha, onde nos encontraremos renovados, como as plantas novas. Okay? E aí ele fala, o resto em Dante. Olha, se você não confia em mim, confia no próprio Machado de Assis, ou pelo menos no próprio Dom Casmurro. Ele falou, o resto, leia em Dante, vai lá e leia. Tá? Só mais uma observação. Repare como ele não dá atenção. A Sancha é simplesmente a melhor amiga deles, né? E aí a gente ouve que ela retirou-se para a casa dos parentes no Paraná. Então ela se muda, acabou a amizade deles, né? E aí ele fala para ela ali no meio do nosso capítulo que é para ela envelhecer sem filha, como ele está envelhecendo sem filho. Nem dá muita atenção a isso. E a gente se pergunta, como é que é? Os filhos deles vão morrer? E é essa velocidade, esse descaso que o nosso narrador dá para essas coisas importantes, né? Afinal de contas, é a Sancha, é a melhor amiga da Capitu. Por causa desse descaso, a gente vai tendo essa impressão que o tempo está passando muito rápido. E lembre-se, não sei se eu comentei em algum dos vídeos, mas se não, fica aqui comentado, se já fica a revisão. O tempo que passa muito rápido é vida perdida. É vida perdida. Também, se eu não sei se eu comentei, mas eu fiz um vídeo para leitura de Montanha Mágica, chamado, se você colocar o escurso
o Excurso sobre o Tempo, se eu não me engano. Se você não encontrar, manda no comentário que eu acho esse vídeo para você. Mas o ponto é, o Thomas Mann tem essa ideia bem interessante que eu vou simplificar aqui, né? Que essa impressão que a gente tem que a vida, que o tempo passa rápido quando a gente está fazendo coisas boas e devagar quando a gente está fazendo coisa ruim ou entediante, isso funciona só no nível do micro, né? O que eu quero dizer com isso? Você está esperando a pipoca ficar pronta, lasanha, que é 15 minutos, parece 5 dias e meio. Aquela lasanha de micro-ondas, aquele tempo é chato, então ele demora, ele se estende, né? Você está se divertindo com, sei lá, com teu amigo, vocês passam uma tarde inteira conversando, quando vocês olham no relógio e falam, meu Deus do céu, já são 6 horas da tarde, a gente ficou 5 horas conversando aqui. Isso funciona no micro. O que o Thomas Mann fala, o narrador de Montanha Mágica fala, é que no nível do macro, quanto mais insignificante, quanto mais sem sentido for a sua vida, mais rápido o tempo passa. De forma que você entra no teu emprego, você começa no primeiro dia hoje, um emprego mecânico, um emprego que não faz tanta diferença assim, um emprego talvez até faça a diferença para você, mas um emprego com uma rotina bem estabelecida. Você sai do teu emprego, você olha para trás e fala, eu estou há 20 anos nessa empresa. Okay? De sorte que você finalmente consegue viajar para o lugar que você queria viajar, você vai lá com a tua família e passa lá 8 dias. Depois de 15 anos você sempre vai lembrar, lembra aquela época em que a gente viajou? E você fala aquela época como se fosse um ano inteiro de significações, né? O nosso narrador, ao simplesmente fazer com que as coisas passem, ele só vai mencionando algumas coisas que aconteceu, ele vai dando essa impressão de vida perdida, né? Não só a vida dele, mas a vida dos outros personagens também. Então vai dando essa melancolia, assim, que fica, no inglês a gente fala na parte de trás do cérebro, né? Que fica no fundinho, assim, do coração. Vai dando essa melancolia porque o tempo está passando e as coisas estão ficando cada vez mais tristes.